Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou aqui no nosso podcast com uma mesa milionária. Pessoas que eu tenho certeza que se vocês não conhecem, vocês vão conhecer, vão ouvir muito falar desse pessoal. Então é um prazer enorme estar com eles aqui. E eu quero apresentar para vocês esse time de primeira, da geração que está vindo, da geração que está e, obviamente, eu aqui com vocês. E aí, pessoal? E aí, Wagner? Como é que tá? Tudo certo. Que bom, hein? Bom te ver de novo, cara. E aí? Tudo bem. Meu irmão, prazerzão você estar aqui comigo. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Wagner, pra quem não sabe, já é um amigo de longa data. Ele é Wagner, né? A gente forma uma dupla maravilhosa, Wagner e Wagner. E esses meninos de ouro que eu já trouxe, você já assistiu nosso podcast, senão é só entrar lá e ver esses meninos. Também tem o... Sigam eles no Instagram, muita dica boa para quem está começando, e principalmente você que é jovem, no mercado financeiro. O Arthur, o Aquiles aqui fazendo um trabalho maravilhoso aí de educação financeira. E aí eu convidei o meu amigo Wagner, que vocês também já devem ter visto o podcast dele, para a gente inteirar essas gerações, e eu pedi para o Wagner avaliar um pouco ali o conteúdo dos meninos, né? E aí eu resolvi fazer essa mesa com vocês aqui. Então, queria saber as curiosidades, né? Então, Wagner, fala um pouquinho aí. O que você achou dos meninos quando você olhou? Espiação fera. Não, eu que gostei. Bom, né? Você tinha me passado ali já o canal deles, né? Ali no Instagram aquela vez, fiquei acompanhando. Vocês têm um conteúdo técnico bom, muito bom, assim, eu diria assim, de bom para excelente, né? E eu acho que eu fiquei impressionado com a idade de vocês estar falando disso, né? Cara, eu vi o Arthur falando já de questão de marcação a mercado, ali, falando tá. um pouco. Pô, cara, esse daqui, eu diria assim, no meu mercado hoje... São poucos profissionais que falam disso, cara. Eu falei, pô, que legal, né? Então, acho que vocês têm... Eu achei super legal, porque quando eu conteúdo conversei com o Wagner, eu pedi pra ele, né? Eu falei assim, cara, dá uma olhadinha aí, ó, no Instagram dos meninos, eu tô entrevistando eles lá no podcast e tal. E o que você acha e tal. E foi exatamente isso, até achei bastante bacana. Ele falou assim, cara, tem uns caras aí que às vezes vêm trabalhar com a gente, não tem o conhecimento que eles têm ali. Eu falei, ô, que bom, que bom. Então, eu acho que isso já é um estímulo, né? Mas a primeira questão que eu quero colocar assim, né? A gente já fez o podcast, volto a convidar vocês a assistirem. Vocês começaram com 13 anos, né, Arthur? Sim. 13 anos que você começou a se interessar. 13 anos. Quando eu comecei, foi em casa mesmo, junto com a minha mãe. Eu já contei isso no último podcast. Isso. Por causa de algumas E aí dificuldades. você arrastou Aquiles. Daí eu chamei o Aquiles. Tá, mas aonde eu quero chegar? Wagner, você começou com quantos anos no mercado financeiro? Vamos lá, com 33 anos. 33? Caraca. 33. Então essa aqui Eu achava que tinha sido mais cedo. aí que eu vejo barato, entendeu? O como é legal, né, a gente vê eles com 13, 15 anos se interessando num país, né, que a gente falou lá no nosso podcast, num país que não tem essa cultura, né, não tem esse entendimento, isso é muito novo. Exato. Mas é legal ver essa geração começando a ter uma compreensão sobre investir o dinheiro. É legal que o Brasil as pessoas não têm esse hábito, né? Então você fala com pessoas com 70, 80 anos de idade ali que nunca se ligaram de investimento. São muito criados naquele discurso de imóvel é o melhor investimento. Vou comprar tijolo, poupança. A gente tem recursos hoje, tem trilhão em poupança, né? O banco que dá sorriso, né? Com esse dinheiro, dinheiro barato lá. Então, assim, é muito legal essa transformação no mercado e o brasileiro já está nisso, né? Porque a gente, comparando ali com quem tem uma educação financeira um pouco maior lá, você pega o mercado americano, pô, no ensino fundamental. Lá no começo, né, deles, eles já estão todo mundo investe, né? Mesmo em valores pequenos já investe. É importante. E são vários... E tem a maneira, assim, você tem que saber poupar, que é uma coisa que vocês já vêm falando isso, que é bem legal ali no trabalho de vocês. E quando poupar... Como aplicar, né? Então, é o equilíbrio, porque a gente tem pessoas que também sabem muito bem poupar, mas não sabem onde colocar, né? Sim. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Até aproveitando, né? Porque a gente já fez o podcast com os meninos também, e eu diria para você assim,
até perguntando para vocês, que eu acho que isso é uma questão de futuro, né? Como que é com vocês, com os colegas de vocês, assim? Eles têm realmente o interesse ou é um interesse só pensando que vai ganhar dinheiro, que acha que é uma roleta ali, né? Que põe ali e já... como que vocês sentem? Porque vocês ministram aquele treinamento de vocês, né? O curso de vocês. Quantos treinamentos vocês já ministraram? A gente já concluiu turmas. 4. 2 ano passado e 2 esse ano. Olha aí. Foram 70 alunos que a gente 70 alunos certificados. Então, já dá para ter uma boa noção. E como é que vocês sentem, assim? O pessoal tem realmente o interesse? Vocês sentem eles cru, seria a palavra? Ou eles estão na mesma... Não tem conhecimento, mas estão na mesma pegada que de vocês? Como é que vocês sentem? Então, normalmente quando a gente vai apresentar o curso, a gente explica que é ensinar a lidar com dinheiro. E eu acho que nesse ensinar a lidar com dinheiro deve ter muita gente que entende que a gente vai ensinar a ganhar dinheiro de algum jeito. E investir é diferente de trabalhar para ganhar o dinheiro. Você primeiro trabalha, ganha e aí você investe. E, inclusive é o trabalho que vai enriquecer. Né? Só que no fim das contas, parece que as pessoas vão mais, pela minha percepção, no entendimento, na ideia de que eles vão aprender a ganhar dinheiro de alguma forma, e aí chega lá a ver que é muito mais sobre como aplicar. E aí alguns desanimam por causa disso, alguns ficam com o interesse de ter esses lucros. Aí tem outro problema, pelas pessoas que, não, tá, beleza, eu já sei que eu vou aprender a investir lá. Aí a pessoa vai e descobre que se ela não correr muitos riscos, ela não vai ter ganhos tão extraordinários. E aí já decepciona também. Então tem... É o perfil, né? Então a gente já viu de tudo. Pessoas que até apostam com menor de idade, na escola do Aquiles, na minha escola também. Aí eles vêm sacanear com a gente, enfim. Tem de tudo. Na verdade, na minha escola, assim, teve até um caso engraçado que um amigo meu, ele apostava, ele aposta, né? Aposta? E, na verdade... Aposta, diz aposta, casas de aposta. Aposta mesmo, casas de aposta online. Essas apostas online. Isso, casa de aposta. E aí ele falou, cara, não sei o que, ganhei tanto só hoje, e tu ganhou quanto com investimento e tal. E aí eu falei... Olha só, Aí eu falei, cara, tranquilo. Tipo assim, a gente brincou ali e tal, mas daí depois de um tempo, ele veio pra mim e falou assim, cara, perdi tudo, velho. Perdi tudo, minha mãe tá brava comigo, que não sei o que, não tenho mais nada. Eu falei, agora me pergunta quanto que eu tenho lá, se eu perdi tudo. Cara, bem interessante, porque realmente tá vendo essa cultura, né, e tá vindo forte pro Brasil, né, muita propaganda. Eu acho que, isso é uma opinião muito minha, né, eu acho que é uma coisa que eu converso muito com o Wagner, como nós até iniciamos aqui, o brasileiro mal está começando a engatinhar na cultura de entender de dinheiro, entender de juro, entender de financiamento, entender, né, que o banco abusa, enfim, várias questões que tem no nosso país, né, que permeiam a nossa sociedade, que nos dão prejuízo, que é uma coisa que eu bato muito, né? Os nossos governantes acham que... porque no Brasil a gente fala muito do quê, né? Ano que vem é ano político, então é bom falar disso. Educação, saúde e segurança. Tá, e as pessoas vivem e comem do quê? Né? Então é importante falar de dinheiro, você entender do teu dinheiro, você entender que está pagando juros, você entender como é que trabalha com cartão de crédito. Tem muita gente que eu vejo que diz, quebre teu cartão de crédito. Cara, é saber trabalhar com o cartão de crédito. Não é ricos só usam cartão de crédito. Exatamente. Aliás, tem dinheiro, esses tempos eu vi até um cara que comprou um quadro. Não sei se vocês viram essa notícia. Um quadro bilionário, ele pagou no cartão de crédito. E ele ganhou em milhas que ele faria umas 10 voltas no mundo em milhas. Sim. Já. Nossa. Que, mostrou que a vantagem era essa. Sem contar que no meio tempo que ele comprou, ele poderia deixar o dinheiro guardado num lugar é saber e trabalhar ganhando. o dinheiro. Mas aonde eu quero chegar? Nós nem saímos, ou seja, estamos engatinhando nisso aí, e aí já começa toda essa questão de aposta, que é um outro tipo de cultura, que é um outro tipo de entendimento. Até vou pedir para você, Wagner, falar um pouco sobre isso, né? Que você tem essa propriedade para quem está assistindo, porque há essa visão de que entrar no mercado financeiro é entrar na aposta.
Que as pessoas não têm esse entendimento, né? Como você fala, né? Tem o risco, quem quer trabalhar com risco, mas tem os investimentos, como é que chama? Até perdi a palavra. Moderados, né? Moderados, conservadores. Né? Conservadores, né? Tá. Fala um pouquinho para nós sobre isso, deixando claro, né? Que não é uma roleta, né? Vamos lá. Até assim, a minha profissão hoje de agente autônomo de investimentos, né? Que é o assessor, se tornou assessor de investimentos no começo desse ano, ali, né? Mudou a nomeação. Primeiro que nós trabalhamos só com o mercado regulamentado. Tudo que está centralizado lá na CVM, tudo que for regulamentado e tiver dentro da nosso escopo, a gente pode distribuir. Então, tem esse mercado que apresenta vários produtos e tem tudo isso que vocês estão falando do mercado de apostas, né? Que foge um pouco Mas não do tem meu. a aposta. Não é aposta em si, É né? usado o termo. Exato. Então, assim, por exemplo, tem gente que tem lá aquela casa de jogos, né? Para utilizar. E não é isso que eu trabalho, né? Eu trabalho mais com o mercado regulamentado. Então, tem tudo centralizado. Tem a bolsa, tem, né, o Banco Central ali que faz a questão do regulatório ali, né? Para controlar. Porque o mercado financeiro é o que a gente estava falando agora há pouco. Você tem que ter as duas pontas. Sempre tem que ter as duas pontas. Então, tem gente que perde dinheiro, porque tem alguém que acreditou num movimento. E teve alguém que quis se preservar quanto a isso. Então, o mercado regularizou. Que é até, eventualmente, que a gente estava falando de variação de dólar agora há pouco. Mas porque alguém está querendo apostar que o dólar vai subir e faz lá uma compra de opção, né? Sim. Especula, não é nem aposta. Especula o mercado, né? E tem alguém que quer se preservar. Então, o mercado regulamenta. Ele unifica isso e por aí isso você consegue trabalhar melhor. Então, tem uma gama de investimentos para falar. Então, a gente fala de dólar, fala de ação da empresa, que basicamente, ação da empresa, você comprar você comprar um pedaço da empresa ali. Resumindo. E tem um risco, claro, daí você vai ter que analisar qual que é, né? Essa empresa é muito sólida, essa empresa está tendendo para o mercado. Isso eu estou falando no mercado mais arriscado, mais volátil. Eu acho que tirar a palavra risco e falar volatilidade para o mercado mais volátil. Agora, tem a contrapartida, que tem produto extremamente conservador. Você tem tesouro. Né? O tesouro direto. Principalmente no nosso projeto, a gente bate muito na tecla do tesouro direto. Você pode trabalhar ali também, né? Então, você consegue... Nessa gama de produtos aqui, a gente... Mas aonde, assim, eu tenho que pensar sempre no público que está assistindo a gente e pensando, mesmo que sejam pessoas que não têm conhecimento nenhum, que eu acho que é essa que é o intuito aqui, é passar o conhecimento. Mas chega a ter uma posição de perder tudo? Pode, se você trabalhar no mercado de opções, pode. Sim, pode acontecer. Por tipo assim, opção. Mas por causa da queda? Por causa que você aposta um direcionamento e você coloca todo o teu dinheiro só nessa variação. Eu posso supor, por exemplo, que vai acontecer de alguma empresa subir. Só que eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro suficiente. Então eu vou apostar e se ela não subir, eu vou perder o dinheiro todo. Mas aí, mas aí então nós estamos falando, literalmente é uma aposta. Daí é uma especulação, né? Especulação. Mas a maioria mas quando a gente fala de pessoas que procuram o teu trabalho especificamente, né, da empresa, na verdade, elas são investidores. São investidores. Elas buscam formas de aquele dinheiro que tem ter a melhor renda. Na verdade, assim, o meu objetivo é, a partir do perfil do investidor, eu obter melhores resultados para ele. Então, esse o meu foco é esse, é entender o perfil. Eu falo que sou até um psicólogo, às vezes, de sentar com o cliente, entender o perfil dele. Cara, faço lá o diagnóstico, né? Eu chamo de plano de voo. Eu anoto tudo, eu faço... Cara, eu tenho cinco páginas que eu vou... Para não ficar maçante, eu vou falando com o cliente, vou anotando ali para a gente ter noção. E a partir disso, eu começo a ter um termômetro do que ele quer e daí eu apresento para ele as opções. Até porque hoje não é o cliente basicamente, tá aqui meu dinheiro, quero tanto de retorno. Não, vamos trabalhar junto, eu vou te auxiliar e vou te apresentar os investimentos. Então, eu vou te mostrar todos os riscos dele. Quer investir nisso? Vamos lá. Mas você está disposto à oscilação? Você aguenta ver o teu dinheiro estar menor do que estava ontem? Ou muito menor? Então, a gente até fala, tem gente que fala, tem lá
R$100, tá 99, tá tudo bem. Tá 98, tá tudo bem. Mas você aguenta teu R$100 virar 50? Né? Claro. Cai pela metade, sim. Eu só tô falando em números ali, né? Mas tem pessoas que não estão dispostas a isso, né? Então, o meu trabalho também é esse, entender o cliente. Eu né? acho que a grande questão é quando o cara é extremamente conservador, de uma certa idade, aí, se a gente pegar aí as pessoas, acho que o que é acima de uns 50 anos, 60 anos, e que aí não conseguem dizer assim, como assim? Eu coloquei 1 milhão e agora eu tenho 500 mil? Daí Daí não dá, é o meu né? trabalho de não colocar, de entender o perfil dessa pessoa. Sim. E não colocar os produtos, e apresentar para ela os produtos que eventualmente Saber não o têm quanto que- volatilidade. Tem produtos que Saber não o tem quanto que volatilidade tem nenhuma, eles disponível. só... Até porque assim, ao mesmo tempo que você está falando, a dificuldade é o mais velho ali, conservador. Eu vou te falar que a minha dificuldade é o mais novo falso agressivo. É o cara que chega aqui, putz, eu tenho esse dinheiro, eu quero entrar no mercado de ação, Mas- e o mercado de ação oscila. A Mas certeza que eu tenho que dar para ele é a volatilidade, né? E se tá Sim. dentro de um espaço para correr, cara, vai cair. Vai subir, mas vai cair também, né? E é claro, você não apostar todas as fichas no mesmo lugar, né? Não colocar sim. tudo no É mesmo o lugar, clássico. Você pulverizar, né? Sim. E mesmo assim, mesmo pulverizando, você pega um mercado Mas que esse, oscila, mas né? esse cara não é o cara, às vezes, que vem mais na onda, na empolgação. Não, agora, tá, investimento, todo mundo tá fazendo e tal. Que, na verdade, não entende do negócio. Tem, sim, um pouco sim. Um pouco mas tem pessoas que acreditam que, vou sair do banco aqui, eu tenho que fazer algo muito... É porque- e às vezes a gente precisa só... É porque, de uma certa ajustar, forma, né? também, vamos partir da premissa singular da coisa. As pessoas vão num banco, pegam um crédito, capital de giro, de empresas ou qualquer outro financiamento. Até vamos falar financiar um carro. Cara, elas não leem o contrato. Elas não leem o contrato. Deu o financiamento, fez as parcelas que cabem. Então, o que eu vejo? Elas não buscam ter compreensão disso. Entender, até se tá no direito, não tá. Até porque a gente sabe que os bancos abusam, né? Porque ou você assina o que tá aqui, ou então não vou te liberar o financiamento. E o cara, então tá bom. Mas, então, Wagner, o que adianta ler o contrato? Não, pelo menos você tá ciente do que tá ali do que você dentro, tá né? fazendo. Você sabe que, cara, estão realmente me ferrando, mas eu sei que eu estou sendo ferrado. Que depois lá na frente que vai, agora... Lá vem o preço, né? vai vir o preço de não conhecer. Então eu vejo assim, é simples o sistema para as pessoas. Ou seja, eu vou lá no banco, falo com o gerente, hoje é online e tal, e peço o crédito e tal. Ou faço uma aplicação na poupança, que não é uma, né? Ou um CDB, e pronto. Então eu vejo, assim, ela entrar dentro do mercado financeiro, que vai ter um corretor, que vai ter, né, um assessor. Cara, é diferente, porque eu tenho uma comodidade do que o meu pai fazia isso, meu avô fazia isso. Sim. Você É zona de cultural. conforto, é uma cultural. zona de conforto. vocês falaram uma coisa que, assim, isso é premissa minha, tá? E é de comum vocês concordaram, até pelo que vocês falaram ali. Que eu também entendo que, assim, dinheiro você ganha trabalhando. Na minha opinião cara, rala. Rala. Sim. Regaça as mangas, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Agora, aquilo que você acumulou, você tem que estar bem protegido. Até porque investimento é nada mais nada menos que o quê? Tu rentabilizar o patrimônio que tu construiu ao longo do tempo. Exatamente. É você não perder. É assim, hoje eu guardei lá, vamos falar números, eu guardei R$100 mil. Há 10 anos atrás, R$100 mil era um dinheiro substancial. Hoje, R$100 mil é um carro, né? Um carro né, popular, um pouco melhor do popular. Então, cara, as coisas se perdem, né? Então, você vê, eu até tenho uma... Isso me marcou muito, né? Por incrível que pareça. Eu trabalhei com investimento nos 33, mas com 17 eu tenho uma história que me marcou completamente. Meu pai, ele guardava o dinheiro da poupança dele. Ele pegava o salário e colocava ali o dinheiro dele. E o sonho dele era comprar uma Peru Escort. Cara, era o sonho do meu pai comprar uma Peru Escort. E ele me mostrava, cara, guardei tanto aqui, a gente tá chegando no preço, tá chegando. E, cara, isso foi um período para ele guardar isso. Ele foi lá, feliz, chegou na Ford, comprou a tão sonhada Peru Escort dele, eu também, piazão, né, feliz da vida. E naquele tempo o carro vinha, às vezes você contratava um cara para ir buscar o carro, porque era dentro da cidade, eu sou do interior, né, então...
E no meio do caminho o cara bateu o carro, Nossa. né? Só que assim, o risco era da concessionária, porque não estava no meu pai ainda, né? A concessionária que estava trazendo. Aí eu falei, não, daqui 30 dias a gente vai te dar um carro novo. Aí meu pai voltou para casa, minha mãe falou, não vai pegar esse carro novo. Pega esse dinheiro de volta, pegou o dinheiro de volta e ficou com o dinheiro. E até me marcou que foi no período de transição, quando eu estava vindo no interior de São Paulo para mudança para Curitiba. E a minha mãe não deixou meu pai comprar o carro porque falou que esse dinheiro do carro dava certinho para comprar um apartamento. Né? Então aquilo, cara, você vê, o dinheiro de um carro comprava um apartamento. Hoje o dinheiro de um carro não se compra um apartamento. Depende e se o meu pai tivesse comprado... Depende do carro. A proporção, sim, né? sim, A mas proporção, claro. uma perua Escort. Nem tem Escort mais. Né? Ah, sim, mas sim, vamos lá, mas se meu faz pai sentido. tivesse aquele Escort, eu não teria apartamento. Sim. Então, cara, queira a gente ou não, é um mercado... Que também depois... É um investimento. Ele fez um investimento em tijolo Eu acho que valorizou. eu acho que foi melhor do que o carro. Foi assim. melhor do que o carro. com Mas certeza. assim, eu falo, qual que é o foco aqui? É você, pô, se meu pai não tivesse comprado apartamento, mas também não tivesse eventualmente gastado com carro, ele deveria ter aplicado adequadamente para que hoje ele tivesse o recurso proporcional para comprar um apartamento. É, Então, se ele tivesse, por exemplo, aplicado em outra coisa ao invés de poupança, teria sido muito mais rápido. talvez, exatamente, porque ali isso foi em 96, a taxa de juros era outra, o mercado era outro, né? Então, é uma maneira de trabalhar, né? Então, por isso que eu acho que é legal você... O intuito é, você acumula e salva e protege o teu dinheiro. Até Dentro dessa proteção, você tem as oscilações. Trabalha aí. Esse dinheiro aqui, eu corro um pouco mais de risco, que provavelmente é o que eu ganho, mas também provavelmente é o que eu perco no período, né? Essa Mas é uma questão também que foi o que você trouxe também, Arthur, quando você disse que teus colegas ali, quando iam fazer o curso, acho que vão ganhar dinheiro com isso. A não ser que vão trabalhar de corretor, né? Não. Não. Mas a grande questão que eu digo, a minha experiência com empresários, com pessoas, assim, eu sempre falei assim, cara, o teu dinheiro, eu sempre faço essa analogia. Você tem uma mina, não tem escolha. Você tem que ir pra mina e você tem que garimpar. É ali que você vai ganhar o teu dinheiro. E talvez seja uma mina Tão boa, de né? cobre, né? O cobre tem um valor agregado bom. Talvez seja de ouro também, tem, né? Melhor ainda. Mas talvez seja até diamante, é muito melhor. Então isso é ganhar o dinheiro, mas vai exigir um trabalho. Tem que trabalhar. No entanto, eu posso pegar aquele, vamos supor, o diamante, e eu vendo lá pro Orives, né? Que fala que é a pessoa que trabalha com joias. Eu vou ter ganho. Aquele dinheiro vai acabar num determinado momento, eu volto pra mina, enfim, essa é a recorrência. Porém, o Orives é o cara que ele pega aquele diamante, lapida, faz uma joia e tal. Vai Então, se ele beneficiar. vendeu um diamante de 1 milhão, o Orives vai fazer 10 milhões. Porque ele vai fazer um anel, ele vai dar, né? Ou seja, ele transformou aquilo, ele fez aquilo ali render mais. Então, nada impede que você, além de ir pra mina, você aprenda a trabalhar o teu diamante, aprenda a trabalhar o teu dinheiro para rentabilizar. Mas sempre tem um lugar que você vai ter que... Achar que você vai viver só de renda, eu acho que isso é um pensamento bem antigo do brasileiro, com as altas inflações, né, que aplicavam em poupança. Exato. Né? Eu já ouvi, não, bota 1 milhão lá na poupança, daí eu tipo, cara, você tá de que sacanagem, antigamente, né? é que ali em 92, 93, a inflação é 80%, o teu dinheiro você dobrava em um ano. Exato. Se você tivesse aplicado, você Exato. dobrava o dinheiro. Mas também não fazia muita diferença. Fazia muita né? diferença Fazia porque o muita preço diferença por causa do poder Mas de assim, compra. eu acho que assim, eventualmente viver de renda é o sonho de todo mundo. Eu também tenho esse sonho de viver de renda. Mas eu sei que eu tenho que trabalhar e acumular um dinheiro para que depois eu possa viver de renda. Né? Acumular um dinheiro tamanho... Substancial, ele tem que dar uma cobertura. Que eu acumule aqui e consiga, né? E assim, cada um tem uma característica, né? Eu falo, meu pai se aposentou com 43 anos de idade, né? Então, é uma situação. Se eu não me aposentar, mas se eu tiver uma condição que não precise depender, mas colocar daí propósito no trabalho, mas ter um dinheiro aqui acumulado. E esse dinheiro me gera recursos para que eu viva, né? E quem sabe eu até cuide da minha próxima geração, porque você pode ganhar tanto dinheiro que você deixa para as próximas gerações, né? E esse trabalho de próximas gerações também é um trabalho de assessoria. Não é cuidar do recurso pro próximo ali, né? Eventualmente tem famílias aí que acumulam montantes substanciais e, cara, se não fizer bem planejado...
vai perder dinheiro. Cara, Então, você esse falou cuidado também, uma né? coisa, não sei, meninos, vocês têm essa visão, isso até foi uma discussão filosófica uma vez, né, na faculdade, quando eu estava fazendo a faculdade de filosofia. Era o começo da faculdade e tinha um rapaz, até ele era promotor público, resolveu fazer filosofia. E eu me lembro que tinha um desses super prêmios da Mega, assim, sei lá, acho que 100 milhões. E ele, pô, se eu ganho esses 100 milhões, cara, nunca mais eu vou trabalhar. Daí eu nunca me esqueço, isso é dinheiro que não acaba mais. E eu olhei pra ele e falei, cara, todo dinheiro acaba. Então, não sei, Wagner, se você conhece histórias assim, já dentro da tua experiência, mas não existe dinheiro que não acaba. Né? Até eu acho que o risco patrimonial, quanto maior, é mais fácil, né, de acontecer um acidente, vamos chamar assim. Sim. Não é? Eu entendo que, às vezes, tanto que falam, né, que as fortunas de Mega Sena foram todas gastas, né? Sim. Então, dinheiro mal ganho é mal gasto, tem esse ditado, né? Não é que mal ganho, mal gasto, é que a pessoa não soube planejar. Ela tinha um padrão de vida, daqui a pouco ela recebe um dinheiro, ela sobe o padrão tão grande que aquele recurso vai se deteriorando. Então, mas não há um investimento, não há uma gestão, não há uma educação financeira. Isso, por exemplo, acontece muito ali. É claro isso, tá? A gente pode ver. Isso acontece, por exemplo, no mundo do futebol. Pessoas ganharem dinheiro, parou de jogar, ficam poucos anos ali depois e gastaram o dinheiro. Porque elas gastam muito mais do que tudo que elas acumularam rentabilizam para ela. Principalmente no futebol. Tem muitos casos. Até teve um caso, não no futebol, mas que um cara ali ganhou um desses prêmios. E aí a mulher foi entrevistar ele. Uma mulher foi entrevistar ele porque ele tinha gasto todo o dinheiro. Não lembro quanto que era, mas era muito dinheiro. Ele tinha gasto tudo. E ele tava chorando lá na entrevista, falando, pô, gastei todo o dinheiro e tal. Pobre. E não comprei nenhuma casa pra minha mãe. E era muito dinheiro. Muito dinheiro. Sim. Eu não lembro, acho que era, sei lá, mais ou menos uns 100 milhões, por aí. 60, 70 milhões. E, pô, o cara... Eu fico assim, abismado, porque o cara pegar tanto dinheiro e nem pensar na própria família, não pensar no próprio futuro, só... Mas assim, para vocês está claro porque vocês são novos e têm essa cultura financeira hoje. Vocês já têm. Então eu tenho certeza que se vocês têm tiverem, por exemplo, se acontecer de cair, de ter esse recurso, vocês têm o discernimento de trabalhar com ele, certo? Né? Então, que o brasileiro não tem ainda. O brasileiro não tem. Eventualmente o brasileiro pega aqui, ele vai para causa de aposta para querer duplicar esse dinheiro, só que ele pode perder todo esse dinheiro. E uma coisa que eu quero, coisa que eu quero trazer para mesa até que é interessante. Até isso eu no outro podcast com vocês eu até tinha falado. Todo mundo pode começar. Não foi? Lembra que eu joguei isso para vocês? Todo mundo, mesmo um assalariado, ele pode ali pegar um recursinho pequeno e ir trabalhando ele de uma maneira inteligente, né? E eu acho que o que existe é exatamente isso. Ah, não. De repente, quem está assistindo agora... Esse papo de investimento é o cara que ganha 100 mil por mês. É o cara que tem 1 milhão. É o cara... Ah, eu ganho 2 mil, né? Vamos dizer aí a faixa etária mediana, né? 2 mil, 3 mil reais que uma pessoa, né? Em média, ganha. Ah, eu que ganho 3 mil, como que eu vou investir, cara? Eu pago meu aluguel, plano de saúde, parcela do carro, provavelmente... Mas dá pra fazer, não dá pra fazer um planejamento? Eu acho que dá pra fazer sim. Só que, tipo, eu tava vendo um vídeo muito engraçado, né? Agora que você falou, lembrou disso. Que era um cara, só que ele tava fazendo de propósito pra sacanear, né? Que era ele justamente num podcast que o cara, sei lá, fez uma pergunta parecida e aí ele começou a considerar um salário mínimo, como é que o cara ia investir com um salário mínimo. Daí ele começou a falar, sei lá, tipo, e ele começou a dar contas, a pessoa tem tal conta, só que com valores muito, tipo, irreais, sabe? Entendi. Sei lá, por exemplo, assim, não, ele começou a dar, tipo assim, como se a pessoa fosse pagar as contas com R$38, ele considerou. Sim. Água, luz, tudo R$38. Aluguel, R$600. Ele botou isso. Então, tipo assim, não é bem assim que funciona. Então, se uma pessoa ganha 2 mil, 3 mil reais, o que normalmente eu e a Kiz, a gente fala isso para as pessoas que não têm tanta renda para investir. Se você tem 100 reais para investir, vale muito mais a pena investir em conhecimento
do que investir propriamente no mercado financeiro. Porque se você investe em conhecimento, pô, com R$100 tu compra, sei lá, uns 3 livros, tu pode comprar livros sobre vendas, livros sobre investimentos, livros sobre marketing. Então vale muito mais a pena tu investir em conhecimento que vai te proporcionar aprender o suficiente para depois ganhar mais grana e aí começar a investir. Desenvolver mais fontes de renda. Do que você querer investir R$100 por mês. Não que R$100 por mês e investir R$100 por mês esteja errado, não tá. Sim. Só que é mais interessante você se desenvolver no seu trabalho. De que forma? Fazendo renda extra ou então aprendendo alguma área nova do conhecimento que vai te permitir ganhar mais e dessa forma ir investindo. Quando começar a investir, começar pelo que é básico, começar, né, pode ser por um tesouro Selic, essas coisas básicas, sabe? Começar pelo que vai permitir a pessoa uma segurança, que ela conheça os investimentos e vá aos poucos. Mas eu achei fantástico essa tua colocação, incrível, porque é isso que falta. As pessoas também têm... E aí voltamos à questão cultural. As pessoas não querem trabalhar a sua mente. Elas não querem, elas querem tudo mastigado. A gente tá nessa leva de pessoas que acham que o dinheiro vem fácil, né? E na verdade o dinheiro é fruto de trabalho. Então se você investir no teu conhecimento técnico, né, você se especializar, você vai ter um trabalho melhor. Daqui a pouco você vai ganhar o dobro do que você ganhava antes. Sim. Aí por que não? Daí você guarda essa parte, porque aí que tá o pulo do gato, né? Sim. Você subiu o teu nível, mas você sabe viver com... Mas eu achei bem interessante isso que o Arthur está falando, e sim. remete até ao que você também falou um pouco ali atrás, que é a pessoa ter esse conhecimento, esse entendimento. Porque senão também é o seguinte, quando eu tenho um certo dinheiro, vamos supor que eu herdei um dinheiro, uma coisa... E eu pego um profissional para trabalhar com isso também. Há aquela... que no Brasil nós temos muito... Eu estou falando isso porque eu sinto a necessidade que nós temos que despertar mesmo, gente. Mas é a mesma coisa, vou fazer uma analogia fora do que nós estamos conversando aqui. Eu contrato um advogado e eu jogo tudo pro advogado como se eu não tivesse, volto a dizer, a obrigação de ler o contrato. Aliás, tem gente que se ferra porque não lê o contrato com o advogado. Aí ganha a causa e se ferra com o próprio advogado que contratou. Isso acontece. Por quê? Porque há um entendimento assim de... que é o que você falou, eu não invisto num conhecimento básico, entendeu? E eu jogo pro outro. Não, agora eu contratei um advogado, ele que resolva. Agora eu contratei um corretor. Eu quero entender ali, mas eu não quero entender. Eu quero resultado. A mesma coisa, até nós estávamos conversando, né, com a esposa do Wagner, a área médica é a mesma coisa. A pessoa tem uma doença, ela não pensa assim que ela tem que... A doença é dela, tá no corpo dela. Ela joga pro médico. Não, resolve aí. O que eu tenho que tomar, o que eu tenho que fazer. Mas você resolve. As pessoas direto... As pessoas, elas têm essa... Elas reforçam isso de terceirizar a responsabilidade daquilo que é delas. Mas isso está muito atrelado ao conhecimento. Porque a partir Exatamente. do momento que Tem você tudo a ver. tem um conhecimento você se torna responsável. Por E aí, ti, né? não, você está me auxiliando, Exato. mas eu tô de olho no que está acontecendo. Não, as pessoas direto chegam pra mim, pra aqueles, e aí, ao invés, tipo, as pessoas não têm vontade de aprender. Não têm vontade de aprender e elas Então querem vocês têm essa ganhar. dificuldade? A gente tem essa dificuldade. Tem, com certeza. E... Ainda mais na nossa faixa etária. Tem bastante. Tem tanto na nossa faixa etária quanto mais velho. A pessoa chega na gente e fala, tem como você investir... Até eu esbarrei no microfone aqui. Você investir pra mim. Vocês já estão virando corretorzinho. Você investir... Tem como você investir pra mim. E até tem um caso... Tem! A pessoa não Como é que você vai quer... pagar pra mim? Até tem um caso engraçado... Wagner, vamos montar uma agência pra esses guri, cara? Estão perdendo dinheiro? Até tem um caso engraçado que o Arthur, a gente tem um e-book, né? Que é Sim. o método... sim. Primeiro investimento. O nome do e-book. Ele tem, sei lá, acho que umas 12 páginas. Ele é bem simples. É o básico do literalmente básico. pra te tirar do ponto A e pro ponto B ali, não investe e começar a investir. Bem básico mesmo. E aí a gente começou Manual a de divulgar. instruções. É um manual de instruções, como é se literalmente fosse isso. Isso aí. E aí a gente começou a divulgar pra familiares, amigos e tal. E aí eu acho que era um tio do Arthur. Ele chegou... Não, não era um fez um tio, pix. era um amigo da minha mãe. Um o e-book, amigo ele era... da mãe dele. O e-book era R$20. Aí minha mãe mandou pra ele o e-book e ele mandou um pix pra minha conta. Já começa que ela pelo Hotmart. Ele teria que entrar no link e fazer a compra. Ele mandou um pix pra mim de R$100
E aí ele falou pra minha mãe, manda ele investir aí pra mim esses R$100. Ou seja, Investe aí, investe aí. tipo, eu vou assumir o imposto de renda, eu vou colocar tudo na minha conta pra administrar, porque a pessoa não quer aprender a cuidar do dinheiro. E tipo, isso não tem nenhum problema, mas Sim. só que a pessoa não vai ganhar Ela dinheiro tá- assim, ela não vai aprender a investir. Então, por mais que você contrate alguém pra te auxiliar, o ideal é que você saiba, no mínimo, básico pra quando Sim, acontecer algo, você exatamente. saber o Com que tá certeza. acontecendo. Eu sou muito a favor do quê? Tu ter um conhecimento, nem que seja mínimo, básico naquela área, e aí tu delegar aquilo se possível. Mas, tipo assim, eu não gosto, por exemplo, assim, numa área da nossa empresa, da 2A, por exemplo. Digamos, a gente tá bem focado agora em rede social e tudo mais, né? E imagina se eu e o Arthur, a gente não soubesse nada de rede social e já delegasse aquilo ali pra alguém. Eu não gosto disso. Eu acho que é legal entender um pouquinho, saber, por exemplo, como fazer ali, caso do Instagram, como fazer um Reels ou melhores coisas para um feed, uma legenda e tal, e tá avaliando o trabalho da pessoa que tá fazendo isso, do que tu não saber nada. Até porque quanto mais conhecimento tu tem, mais tu vai mitigar o risco, né? Principalmente no mercado. Concordo plenamente com o que você está falando. Aí, daqui a pouco você vai ter um problema quando ganhar escala. Daí vai ser diferente, Sim, né? sim, Aí, sim. desculpe, tomara que a empresa de vocês bombe a ponto que vocês não fiquem lá embaixo precisando cuidar. Mas são trabalhos, são etapas que têm que ser construídas para que você esteja lá em cima e até tenha respeito. Sim, é que quando ganhar a escala é trabalhando obrigado com a você. delegar. Eu É acho isso que é que- importante, é né? isso que- Acho É que eu acho que você quis dizer que quando ganha escala, tu é obrigado a Você delegar. vai ter não que tem- delegar. Você tem que Só delegar. que daí você tem conhecimento para saber lá. Mas Você, é- Sim. passa a ter conhecimento. Mas aí, né, entra pra fazer. exatamente, aí entra a parte, uma das partes que eu mais gosto e é uma especialidade, que é a gestão, e a gestão, sobretudo gestão de pessoas, que é exatamente aquilo. Como eu digo, né? Eu não sei fazer o trabalho financeiro, eu, Wagner, mas eu sei o que eu quero daquele trabalho, né? O Wagner tem uma formação em engenharia, para vocês saberem, né? Esse Tem cara... muito engenheiro indo Tem pra área muito- financeira, cara. Não, mas ele foi um dos primeiros, tá? Eu tenho muito. Você- A gente conhece muito engenheiro que tá na área financeira É, atualmente. então, mas eu acho a parte de engenharia assim, muito legal em várias analogias, né? Então, o engenheiro, não necessariamente ele tem que estar lá embaixo vendo o cara levantar uma parede, mas ele sabe o que ele quer daquele cara que vai levantar a parede e, obviamente, que ele olha pro cara e sabe se o cara dá conta ou não de levantar uma parede. E aí chega num determinado, que é isso que você tá usando, de escala, que ele não vai estar lá vendo se o cara tá fazendo a parede ou se tá botando o azulejo na parede, mas ele vai ter um mestre de obra ou um responsável, que também já é um cara que galgou, ou seja, aí nós começamos uma linha de comunicação hierárquica, né? Sim. Cara, eu vou cobrar de você, que você vai cobrar do outro lá. Se lá der problema na ponta, você que, né? Uma escala tripla Sim. aqui, eu vou cobrar de você. Então, é um crescimento orgânico, mas mesmo assim todos têm que ter sua autorresponsabilidade de entendimento. Então, não que o engenheiro tenha que saber, que eu já ouvi, o cara é engenheiro, não sabe levantar uma parede. Ele disse, mas ele não tem que levantar a parede. Eu não tô levantar a entendendo parede. vocês, ele não é pedreiro. As pessoas, nós temos no Brasil muito isso ainda, né? Porque existe aquela cultura lá de trás, quando eu fiz administração. Vamos pular aqui. Mas era assim, não, você vai entrar num banco, passado. office boy, na época era assim. Aí de office boy você vai ser assessor, e aí vai ser, falando de banco, daí vai ser aí você vai ser gerente. Ou seja, tinha que passar por tudo para poder dizer que você era um gestor. Não, você pode ser gestor, porque você tem um conhecimento de visão sistêmica da tua empresa e tal. Você não vai, né, pegando o exemplo que você falou, você não vai saber operar tudo, mas eu sei o que eu quero daquilo ali. Tem Eu muita... sei como funciona. Então, Sim. como tu disse, tem que ter aquele conhecimento mínimo para poder exigir algum resultado. Sim. Tanto que tem muitos pais, né, que têm já sua empresa consolidada e quando eles trazem o filho, eles trazem na posição lá de baixo, aprendendo. Sim. Porque quando ele chegar no momento de sucessão dele, o filho sabe o processo. Sabe filho o não processo. sabe fazer, Nesse ele sabe o sentido, processo, sim. né? Até isso que tu falou agora é muito interessante, porque como é que tu vai exigir algo que tu... exigir um resultado de algo que tu não tem o mínimo É, de... sim. Mas eu te falo, o Wagner sabe que também acompanhou o meu trabalho, até foi quando eu trabalhei numa empresa, foi onde a gente até se aproximou bastante em termos de negócios.
eu fiz a gestão de uma indústria pequena em Curitiba, em Pinhais, na verdade. Lembro que nós conversávamos muito. E é uma indústria, cara, que atendia até assim... não vou falar o nome da indústria, mas ela Empresa atendia... listada em bolsa. Mas Ela ela atendia grupos grandes. Por exemplo, posso falar assim, ela atendia a Localiza, tá? Do Brasil inteiro, por exemplo. Mas atendia outras, maiores do que a Localiza ainda. Mas era uma empresa pequena. Uma indústria, fabricava um determinado produto, 70 funcionários de chão de fábrica. E o que era interessante? Fazia um trabalho, as pessoas todas comprometidas, as pessoas todas com boa vontade. Mas quando eu cheguei lá, eles não entendiam nada de gestão. Mas nada. Aí eu me lembro que tinha uma pessoa que fazia o financeiro e eu disse assim, tá, mas como é que você faz o processo? Volto a dizer, eu não sou financeiro. Mas o básico de administração, como é que você faz? Bom, entra o dinheiro, eu pago as contas. Não entra o dinheiro, eu não pago as contas. Cara, isso não é o financeiro. Para começar, isso são contas a pagar. Já começa por aí. Sim. Porque a gestão financeira é entender que eu tenho um fluxo de caixa, que será que eu vou ter esse dinheiro, então eu vou me comprometer com o fornecedor a estender um pouquinho meu prazo. É um planejamento financeiro. Entendeu? Eles nem sabiam o que era planejamento. E eu disse, tá, mas e aí quando não tenho dinheiro, e aí o boleto do fornecedor? Não paga. Eu disse, tá, mas você não liga pro fornecedor, pedir para ele segurar mais um tempo, para evitar um protesto, porque isso negativa o banco? Não. Então é disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando, de conhecimento, de como se gere negócios, de como... Aqui é tratativa de negócio. E a empresa estava com um buraco financeiro por falta disso que você está falando, por falta de conhecimento. Contratamos uma financeira, eu comecei a pedir os balanços, acompanhar diariamente, semanalmente, tudo que estava entrando. Criei um sistema, não criei, né? No meio industrial, quem conhece sabe, forecast, que é, você monta o teu quadro, né? De planejamento de produção. Então, eu baseava a minha produção naquilo que eu tinha recurso de produzir, naquilo que ia entrar para eu poder produzir. E, cara, tiramos a empresa do buraco, entreguei ela praticamente... Não chegamos a dobrar o faturamento, a minha meta era dobrar o faturamento e reduzir drasticamente a dívida. Ela tinha uma dívida, inclusive. Com gestão. Foi pouco dinheiro de recurso ali que entrou pelo movimento que ela tinha. E daí depois você começa a aperfeiçoar essa Exatamente. Gestão, né? É igual limpar um carro extremamente sujo e polir um carro. Daí você começa a entrar nos detalhes. Que é o que a gente vinha falando lá de empresas que eventualmente recebem real e pagam em dólar. Pô, você tem caixa, ela paga. Não tá nem aí pra variação. Pô, então você começa a ter que ser... Explica. Então, né? Ele tava explicando esse negócio do dólar ali e você não tinha entendido, né? Tinha. Eu não entendi. Não, mas eu não entendi. Eu entendi uma parte. Não, traz a questão aí. Falou dólar, todo mundo tá legal, meu. O assunto tá legal. Falar dólar vai começar a complicar. Vai começar a azedar a coisa. Vai começar a azedar. Tá leve o assunto. O que vocês que estão por dentro, né? Porque eu sou um cara... Eu converso com ele, né? Então, eu sou o cara que entendo nada de nada, né? Daí eu converso com ele, pronto. Aí eu continuo não entendendo nada. Mas vamos lá. O que vocês acham aí do dólar? Vai subir? Vai manter? Vai manter? Agora a gente já sabe que é impossível. Falar moeda não tem como, velho. Não, mas mais ou menos dentro do que tá andando aí pro final do ano. O que eu acredito? Você tá de olho no mercado. Tá. O que tu acredita? Vou lançar pra ti, depois eu ponho meu posicionamento. Dólar, sinceramente, assim, é uma coisa que, principalmente, assim, os super mega, as pessoas do mercado financeiro, assim, super profissionais já falam, cara, não tem como prever moeda. Não tem como, mas vou falar tá? Não sei. Ele faz tudo isso, tá? Então, super, tá? Eu vou falar então. Eu acho que vai cair. Por quê? Tu sabe, não, mas é que eu gostaria de saber a opinião dele. Ele vai dar a opinião dele. Primeiro a gente tem que explorar de vocês. Não, tá, ó. Vamos junto. Se tudo ocorrer como eu estou pensando. Toda opinião é válida. Num cenário otimista, ele cairia. Calma aí, deixa eu só falar uma coisa, Arthur. O que você falar, o que o Aquiles falar, eu não valho nada, mas o que vocês dois falarem,
A gente tá explorando, mano. O que esse homem fala? Ai, meu Deus do céu. Ó, Tem um problema, tem um monte de cliente dele ouvindo ele depois. Eu digo, porra, ele falou isso! falou isso. Ah, é verdade. sobrou A pra diretoria mim. da empresa dele, pô, como é que você fala isso? Entendeu? Acontece um monte de verdade. coisa. Mas Tem enfim, que cuidar o que a ele gente vai... tá brincando, gente. A gente tá explorando a conversa. Mas vai lá, o que Tá. você acha? Ó, num cenário otimista da economia brasileira, eu acho que cairia. Porque se a economia andar bem, vamos dizer assim, o que poderia acontecer? A taxa de juros cairia um pouco mais, então a gente tem a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, que ela controla todas as outras taxas que rodam no nosso país. Então, tanto as taxas para empréstimos em bancos e tudo mais. Então, se essa taxa caísse, ficaria mais fácil para... Mas você acha que ela vai cair? Ela já está caindo. Ela já está Caiu caindo. meio ponto, Ela né? caiu a primeira vez e a projeção do Boletim Focus é que ela continue caindo por um tempo até se dar uma estabilizada. Mas então a projeção é que ela vai cair. Se ela realmente cair, porque não necessariamente ela vai cair, mas Economia se vai ela... fluir melhor, né? mas se ela realmente cair, as empresas vão poder mais facilmente pegar empréstimos e assim se alavancar, crescer, produzir mais, vender mais e tudo mais. Então, o que acontece? Quando a taxa de juros desce, as empresas na bolsa, no mercado em si, elas valorizam. Então, o que acontece? Tem uma correlação entre o dólar lá fora e a nossa bolsa brasileira. Se acontecer de a bolsa subir, a tendência é que o dólar lá caia. E é por isso que eu acho que nesse cenário otimista, possivelmente o dólar cairia. Essa é a minha Falando- percepção. Mas eu acho que tá Falando dentro de no- uma lógica, né? Tem lógica, tem um pouco de lógica. Agora, eu espero a Agora aprovação qual- dele. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Bom, isso tu tá falando no caso a relação principalmente entre, no caso, a economia do Brasil, né? Já isso que tu falou da taxa de juros, eu acho que tá certo, sim. Porque já tá caindo. Eu acredito também que vai cair mais, porque já se manteve muito tempo em 13,75. Isso é um negócio legal de falar para as pessoas aqui, porque é o seguinte, a taxa de juros, o Banco Central, ele tá mantendo a taxa de juros lá em cima, só que tecnicamente não precisaria, porque a inflação já tá baixa há muito tempo. Só que o que acontece? O governo ali do Banco Central, ele percebeu que esse novo governo gastaria mais. E gastou mesmo, Já porque tá fez gastando fez um furo no teto de gastos. Eles estão chegando onde eu quero. Então, fez um furo no teto de gastos. Então, com o governo gastando mais, o Banco Pra se Central foi proteger. obrigado, para proteger o Sim. país, manter a taxa de juros lá em cima. Então, tipo assim, e aí agora tá começando a voltar, a economia tá começando a melhorar e tudo mais. E aí, sem contar que também tem o lance da inflação nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que cai. Legal. Eu acho que assim, o dólar, eu vi ontem, se eu não me engano, tava mais ou menos uns 4,94. Eu acho que até final do ano não passa muito de 5. Não vai passar muito de R$5. Porque, como tu mesmo falou, eu concordo com o teu ponto de vista em algumas partes disso que a taxa de juros está caindo, a inflação já tá legal. Isso aí que tu falou também, que tu adicionou, é muito interessante, do governo, que é o principal motivo, então eu acho que sim. Cara, se eu acertar esse negócio, nossa senhora. Aí eu vou me gabar lá na frente, cara. O que você É um pensamento... o que você Não, diz, Wagner? Os piás são bons, cara. Eu queria ter essa idade, ter esse conhecimento. Não, é triste, né? Dá vontade de- Ei, cara, eu queria voltar 20 Ei, anos. dá vontade de a gente ir embora e deixar eles no microfone, né? Vambora? Vai ficar aqui. O que você acha, Wagner? Vamos lá. Agora é a hora da verdade. Não. Vamos lá, vou ter que responder. O dólar é a sandália da humildade de qualquer economista. Cara, e é isso que eu vou sempre responder para você. Porque existem vários fatores que definem para onde o dólar vai. Tá? Então, cara, a explicação de vocês foi perfeita. Técnica. Cara, tecnicamente foi perfeita. Tem ainda outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Que, por exemplo, a taxa de juros nos Estados Unidos nunca esteve tão alto na história. Então, cara, o investidor... Vamos lá. O Brasil é
pense o mundo como um cachorro, e o Brasil é um pedaço do rabo do cachorro. Não é o rabo do cachorro que vai balançar o cachorro. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado que eventualmente não é necessariamente a Selic aqui que vai dar esse movimento, mas é um dos fatores que vai interferir. Mas com a taxa de juros nos Estados Unidos tão alta, o dinheiro que está na bolsa, que tem uma boa parcela do investidor internacional, começa a sair e o dinheiro vai para lá. Ou seja, começa a gerar escassez de dólar aqui, que é a volta que a gente estava falando. Escassez, eventualmente, pode subir. Tá? Então, vamos lá. O que você explicou ali foi muito legal, né? A inflação, a taxa de juros do Brasil está bem alta e manteve-se alta mesmo com a Selic lá embaixo. Mas essa realidade não é nos Estados Unidos. A inflação nos Estados Unidos... Desculpa. A taxa de juros manteve-se alta com a inflação lá embaixo. Corrigindo. Nos Estados Unidos, a inflação ainda está assombrando né, o mercado lá. Então, por isso que a taxa de juros está se mantendo e até com uma perspectiva de leve alta. Hoje, né, existe lá metade. Acredito que ainda vai subir e tem pessoas que acreditam que vai se manter. Mas enquanto a taxa de juros estiver alta lá, todo mundo tira e começa a investir no Tesouro Americano, né, que é o mais seguro. Porque você ganha dinheiro, porque é uma relação. Então, cara, vou investir onde me dá retorno, mas eu corro menos risco. Né? Então, cara, por que eu vou investir numa ação se a taxa de juros está pagando bem, eventualmente? Pode, né? Porque daí tem esse fator, porque daí o investidor poderia mandar mais dinheiro lá para fora por a taxa de juros também. Aí começa a gerar escassez aqui, né? Mas assim, cara, olha que legal. A gente falou uma coisa, mas daí a gente tem que levar em consideração que existe outro monstrinho aí, que as pessoas, muitos já sabem, mas, cara, tá pau a pau, senão já superou, que é a China. Cara, a China daqui a pouco começa a consumir do Brasil. E se ela consumir do Brasil, sai muito produto, injeção de dinheiro aqui dentro. Daí o dólar cai. Então, cara, olha a lógica, né? Tem outras variações. Pelos Estados Unidos pode subir, mas eventualmente o fluxo de commodity pode interferir. Tem commodity. Sim. Né? Pô, saiu a guerra. Travou ali uma produção. Então, assim, o dólar é a sandália do mercado. E além de tudo isso, cara, o que é o legal de tudo isso que eu estava falando também? Além de tudo isso, a gente precisa saber que o dólar no Brasil é flutuante. É um câmbio flutuante. Ou seja, quem controla é o Banco Central. Então, se o dólar está muito caro, o nosso produto não vai ficar... Aliás, o nosso produto fica competitivo. Porque se o dólar sobe, né, começa a consumir. Mas se o dólar baixa demais, ele não... Então, assim, o Banco Central, ele controla isso. Então, a reserva, ele joga. Então, eventualmente, aí, considerando todos os fatores, alinhando-se todos os astros, né, muitos economistas dizem que dólar pode estar ali na casa dos 5,10, 5,15. Mas, Wagner, deixa eu fazer uma colocação. É a sandália de humildade mesmo. Não dá para saber. Mas além dessas questões, aonde eu queria chegar, porque eu tô olhando. Primeiro, né, nós estamos falando que as pessoas ainda não compreendem o que é uma economia e a economia é global, né? E você usou, né? Obviamente, né? Isso, pelo menos isso eu vejo que o Brasil, porque eu pego muito a experiência de quando eu tinha a idade de vocês, que eu era, pense, muito moleque também, e meu pai tinha uma transportadora e eu vivia num reduto de caminhoneiros. E não desmerecendo a classe, por favor, mas pessoas muitas vezes ignorantes. Simples, né? Quando eu digo ignorante, de ignorar certos conhecimentos, porque viviam realmente na estrada. Até pela falta de informação, porque estavam dirigindo. Não era que nem hoje que tem um celular, né? Lembrando, né? Nós estamos falando, uns 30, 40 anos atrás aí. Então, o que acontece? Já havia um conhecimento de, aconteceu isso nos Estados Unidos, então vai chegar a crise aqui no Brasil. Então, isso já se tinha. O que não se tem ainda, que eu vejo é entender que isso hoje não é Estados Unidos, é global. Aí você trouxe elementos, obviamente, da crise nos Estados Unidos, falando dos commodities, até mesmo da China e tudo mais. A gente está falando muito do aspecto externo. Mas eu te diria que o fator mais flutuante, o fator mais variável, não é as questões políticas. Aqui eu quero trazer duas perguntas. Não são as questões sabia políticas, que você ia falar isso. As questões políticas internas do nosso país. E aí, essa é uma questão que eu deixo para vocês. E a outra, que eu ia dizer principalmente para vocês, vocês estão estudando o mercado financeiro, investimento, etc. Vocês começam a perceber que vocês, de alguma forma, são obrigado não seria o termo, mas
tem que entender de política, tem que entender o Nossa, cenário. com né? certeza. Então, esse negócio que você falou da política, sobre o dólar, eu já queria me redimir, porque ele falou dos economistas, eu já tremia aqui. Então, Cara, eles também então, falaram que eles não sabem. Relaxa. então foi a minha opinião. Talvez a minha opinião não se concretize, né? Se o Brasil começar a ter esse lance da existe China opinião, e tal, no mercado existe o tal do feeling. tem o feeling, o feeling de mercado. Que daí é aquela coisa, você quer especular no mercado enquanto o produtor quer proteger a operação dele. Então aí que é a hora que tem investidores Mas para isso. fala só mais perto perdão. do microfone. Desculpa, foi mal. Sim. Enquanto tem investidores para isso, né? Mas a lógica é essa. Então, E a questão política, eu não faço ideia qual o impacto da questão política no dólar. Mas no mercado financeiro em si, Nossa. tem muito impacto. É muito Você acha que não tem E- impacto? Não, no mercado financeiro tem muito impacto. No dólar eu não sei dizer, mas no mercado financeiro tem. E uma das provas disso, o Aquiles, ele é um cara ótimo para descrever isso, porque o Aquiles, ele investiu, eu e o Aquiles, mas o Aquiles teve um rendimento maior que o meu, porque ele segurou por mais tempo esse Conta aí, investimento. Aquiles. qual que você é segurou? o investimento, Eu não sei o que ele tá falando. que é um investimento de uma empresa. Eu não vou falar o nome, mas enfim, é uma Ele empresa. Não, não tá que patrocinando vocês, né? Não tá patrocinando. Então não fala. Não vou falar. Aliás, se você quiser patrocinar esses meninos, né, a gente tá buscando aqui. Inclusive, eu já trouxe o Wagner aqui para ver se vai patrocinar a escola dos meninos. Vale a pena, hein? Invista nesses meninos enquanto dá tempo. Daqui a pouco você não consegue mais investir neles. Então, essa empresa, ela construía as casas do Minha Casa Minha Vida. Ela fazia parte dessas obras, então ela fazia obras de construção civil Sim. para famílias de renda baixa média. Ou seja, a área de construção civil popular, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? Ela não teve resultados tão extraordinários durante o governo Bolsonaro. Mano, quando entrou Quando entrou o governo Lula, quando entrou cara, o governo Lula brincadeira, foi- meu. foi Brincadeira. loucura. Porque tem um pouco da questão especulativa. Mas Tem sim. que levar isso em Cara, consideração. a ação, quanto que tu tirou de lucro naquele dia? Eu acho que foi mais de 100%. Foi mais de 100%. Ele me mandou foi print mais ou do menos isso. investimento, ele teve mais de 100%, sem nenhuma... e não foi, o investimento dele não foi especulativo. Ele investiu o dinheiro dele comprando ações, normalmente, não foi em mercados de especulação nem nada disso. Eu tive um rendimento 5 vezes menor, porque eu não sou muito fã de construção foi no civil. lucro. Deixa eu só Então ver- o que eu fiz foi uma aposta. Agora, Só que eu não tive coragem eu de não segurar quero por fugir muito muito tempo. da pergunta, porque eu quero que o Wagner também explane um pouco sobre isso, sobre a questão do conhecimento político. Mas você falou um negócio. Vocês dois, por acaso, ficam assim meio se competindo, assim, porra, eu investi aqui e deu isso. Pois é. Vocês Cara, têm essa. Não digo de maneira saudável, mas vocês não fazem juntos as ideias de vocês? É isso que eu ia Sim, porque perguntar? a gente- Tipo, não, eu vou por aqui. Não, eu vou mais por aqui. Então, A gente montou tem- uma estratégia. A gente montou uma estratégia para clientes. A gente montou uma estratégia aí para outra clientes. coisa. Aí tem a estratégia para clientes, só que a minha estratégia do Aquiles, a gente usa a mesma estratégia que a gente recomenda. Só que a questão é que, tipo, entre a minha carteira e a dele tem modificações, de acordo com o nosso perfil. Tem coisas diferentes. Tá, mas a Então, minha pergunta então é o tipo- seguinte: quando chega no final do mês, você olha lá. Aquiles. O Você faz Aquiles. isso? Eu O tenho, Aquiles faz porque Arthur. Cara, eu já fiz isso com o Aquiles e ele já fez. A gente Eu sabia, né? Tinha que ter Cara, sacanagem. a gente Isso tem no compete em escritório? quase tudo, velho. A gente compete em quase Eu tenho com o meu Eu lembro, Mas é farm, legal, eu é lembro legal. que eu investi num fundo imobiliário. Foi o primeiro investimento na bolsa que eu fiz. Não, cara, tu ganhou 5 vezes mais que eu, então tu também pode me zoar. Mas esse aí, cara, tu vacilou demais. Nossa, eu fiz uma abobrinha, velho, que é tipo assim, ó. Fundo imobiliário, foi um fundo imobiliário de tijolo, que a gente comprou junto. A gente analisou junto, a gente viu, cara, é esse. Ele deve estar com, sei lá, ele não quer contar, mas ele deve estar com um lucro, cara, imenso nisso aí, nesse fundo aí. Aí a gente comprou junto e tal, e aí eu
ainda tava meio que no começo, né? Era o primeiro fundo imobiliário, não tinha nem ação na carteira. Ainda tava meio que no começo, 2 anos atrás. Não. Cara, ó, você que tá assistindo, deixa eu fazer uma pausa. Tipo, lá atrás, assim. Você que tá assistindo, presta atenção. Assista o podcast com esses meninos. Porque eles falando no podcast, eu ficava assim, cara, deve ser um dinossauro, né? Porque eles falam umas coisas, parece que eles têm 30 anos e estão falando, então, porra, 5 anos atrás. Cara, 2 anos atrás. Tá, aí a gente analisou esse fundo, a gente viu o site, viu coisa, e a gente chegou à conclusão que era um bom investimento. Ele manteve o investimento até hoje, faz uns 2 anos. Sou cotista desde 2021. E aí... É que eu me perdi um pouco na linha. E aí, tipo assim... desde 2021 eu sou cotista. Investimento, e aí eu comecei a analisar outro fundo. Que aí eu vi, cara, tem um dividendo maior. E que é um viés desgraçado, velho. Que é o dividendo maior no fundo imobiliário. O tijolo não se analisa pelo dividendo, né? Não, e aí... Exatamente. E aí, tipo assim, como eu tava começando ainda e tal, eu achei que esse fundo era tijolo também. Eu pensei, cara, tijolo, dividendo é quase o dobro. Pô, vou vender esse aqui e vou colocar nesse aqui. E aí eu vendi, coloquei nesse fundo. E aí depois eu fui pesquisar melhor e tava lá. Era fundo de papel. Trocou tijolo por papel. Fundo de papel. Eu não sabia que era E aí eu pensei, putz, cara, não era tijolo, era papel. Ah, mas agora é isso aí. Fudeu. Cara, Não teve pagamento. caiu. Percebi, acho que só um dividendo. Aí eu pensei, não, vou vender. Resumindo, ainda bem que eu vendi, porque uns dias atrás ele despencou mais de 70%. Não sei se tu eu acho que eu sei qual é. Pode ser o... não deixa, eu não vou Dá pra falar? Eu pergunto, vocês viveram um circuit breaker já na vida de vocês? Qual? Nem sabe o que é circuit breaker. E agora você vai ter que falar pra todo mundo. Cai mais de 15% sim. ali no momento, daí ela trava, não tem negociação. Vocês já viveram isso? Não, isso não. Não, isso não, porque teve... Cara, isso aconteceu recente, tá? Em 2020. Em 2020 teve não. 5 seguidos em um dia. Sim. Vocês não tinham começado ainda, Não, a né? gente ainda não... Foi nesse ano. Eles não tinham começado. Não, mas cara, é legal isso, né? Porque são... Experiências. Experiência. Tudo a gente vive, né? Cara? Nesse... Pô, circuit breaker, a bolsa... Vai só caindo a tua ação e você não pode vender. Para o mercado, abre lá embaixo, né? Então, tipo, vocês pegaram... Sim, eu sei. Quando o Wagner tava agora eu com uma lembrei. pilha. Eu tive conversando com você naquela época, né? Cara, eu quase... Quase surtou, né? Foi o teu primeiro também. Eu namorava naquela época, né? Hoje eu sou casado. Cara, quase que a minha esposa não teve marido. Caraca, Ela teria outro hoje, porque eu tive um infarto. Né? Eu tive a beira do infarto, assim, mas ok. Mas, cara, depende muito do mercado, né, cara? Eu acho que vale a pena vocês pegarem... É que vocês pegaram um momento de transição de governo Bolsonaro para governo Lula. Pandemia. Que aconteceu que o governo Lula vai incentivar um pouco mais essa parte da questão de construção, Minha Casa Minha Vida, né? Eu vivi isso em 2008. Eu vivi isso em 2008. É a plataforma deles, né? Então, assim, você pega... Daí, consequentemente, o tijolo vai muito mais para cima. O papel já não se dá bem. Sim. Aí a taxa de juros lá em cima, o papel tá endividado, né? Então, começa a ter... Então, tem vários fatores, né? Não vai ser uma regra. Daqui a pouco inverte isso, né? Daqui a pouco o teu era muito melhor. São ciclos. Isso aqui que acontece. Mas foi engraçado, porque vocês... Estamos falando de período curto aqui de investimento, né? Eu gosto de falar em investimento em renda variável. Cara, olha para 5 anos. Sim. Aguenta, às vezes, 3 no negativo. E pega o momento. Eu acho muito legal. Eu tenho um cliente, né? Que ele fala assim, nossa, cara, eu tô fazendo a mala, cara. Nunca comprei fundo imobiliário tão barato. Tudo bem, ele tá há 3 anos caindo o fundo imobiliário dele lá. Ele falou, cara, mas tá barato. Tá barato. Uma hora vai voltar. Faz 3 anos que a conta desse cara tá negativa. Negativo, assim, no sentido de andando de lado. Dentro do que ele tá investindo. Sim, andando de lado. Assim, um pouco pra baixo. Até negativo mesmo, caindo, né? Mas, cara, é importante você ver o cara ver do lado de trás. Ele viveu 2008, né? Sim. Então, são movimentos, assim, que a gente já Isso é uma coisa muito importante que as pessoas às vezes não desenvolvem, né? Que é o pensamento de longo prazo. Longo prazo. Tem um cara... Pensamento de longo prazo é muito importante. Imediatismo no mercado financeiro, bicho, exatamente. Você tá ferrado. Só para não fugir muito, Wagner. Desculpa, perdão. Não, fica tranquilo, tá ótimo. Voltar só me aqui fala. pro político, né? Eu quero que você faça uma explanação, porque também porque se você olhar tudo que nós estamos trazendo para a roda, a gente está falando de cultura, né?
cultura de investimento, né? Cultura de entender, ter conhecimento para também ter investimento, também ter tratativa do que ganha. Enfim, autoconsciência de uma forma geral. E nós também viemos, lamentavelmente, da cultura. Política não se discute. E eu acho que por não se discutir Todos os dias política... se discute, né? Por não se discutir política nas últimas gerações é que nós estamos na situação que nós estamos hoje. Talvez né? as pessoas deveriam falar assim, né? Opinião política não se discute. Exatamente. Assim, Mas política se não, discute. Se discute sim, né? Me fala você, para entrar nesse cenário, para ser um profissional da sua área, tem que ter conhecimento político. A gente estávamos brincando lá no escritório esses tempos atrás, assim, cara, cuidado pra gente não virar analista político. Porque senão a gente senta na frente do cliente, cara, e político o tempo inteiro. Mas sim, elas andam em paralelo. E a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Então, assim, política, investimento nacional, né? Taxa de juros está totalmente ligada ali, né? E o dólar também tá ligado por isso. Está atrelado, né? O que é importante, que eu falo, assim, até um ponto que eu venho percebendo, né? E parece ser meio repetitivo, mas a gente está vivendo num mundo de polarização. Cara, 50 gosta de um e 50 gosta de outro. E é no mundo. No mundo. E agora, desculpe o mundo, mas eu vou olhar para o meu país agora, eu vou olhar para o Brasil aqui, cara. Eu acho que é importante a gente ter esse equilíbrio, mas vamos olhar um pouco para nossa casa. Cara, é muito importante, isso eu falo para as pessoas, né? Cara, a gente tem que manter a democracia no país. A democracia, ela tem que ser estabelecida. Né? Então, assim, independente do governo que entrar, cara, a gente tem que respeitar. Putz, eu queria esse, mas entrou esse. Perdi. Cara, vamos fazer o melhor para o país. Vamos desenvolver esse país. Vamos desenvolver para o lado econômico e para o lado social. Eu gosto de olhar para o lado social. Então, assim... eu acho que é importante, mas hoje, um equilíbrio, mas né? Hoje o desenvolvimento social gera economia. Gera economia, porque hoje tem isso. Tem recursos as pessoas barato, não têm né? esse entendimento. Exato. Que quando você faz um bom trabalho social, você está desenvolvendo um país economicamente, porque ele passa... Você está trazendo conhecimento. Exatamente, está trazendo inteira, conhecimento, está né? Então, trazendo necessidades que são supridas ali, que não geram outros custos. Então, assim, o equilíbrio é necessário, né? E, consequentemente, tudo interfere. Por quê? Se eu olhar um país com uma democracia estabelecida, com as normas bem nos trilhos, né? Sem ter surpresa, cara, começa a ter investimento de fora pra cá. Exatamente. Esse é o Tem clássico. investimento de fora, sobra dinheiro aqui dentro. Dólar cai, eventualmente. Só que em compensação a gente começa a ficar competitivo. Se a gente começar a parar de produzir, ser um país extrativista e mandar commodity, mas começar a produzir e mandar tecnologia. Então a gente começa a ficar em pé de igualdade. Agora... Então, assim, a política, ela interfere. Não tem como, não tem como, ela interfere. Mas aí que vem a minha questão, por isso que eu digo. Eu entendo que há um natural, eu não acredito que nenhum presidente que senta numa cadeira como presidente ou sua equipe econômica, ou seja quem for, diz lá, não, escuta, vamos fazer uma bagunça aqui? Eu não acredito. Isso não tem como. Agora, a questão eu vejo muita instabilidade política no nosso país atualmente. Principalmente na época de eleição. E digo mais, isso não estou dizendo porque nós estamos agora com o governo do PT e do Lula. Eu acho que se nós tivéssemos com o governo Bolsonaro, continuaríamos tendo essa estabilidade. Pela maneira como as coisas estão caminhando e principalmente, acho que é o foco de muito do que a gente conversou aqui, embora a gente está falando de investimento, de geração, de gestão, de tudo isso, mas por falta dessa autoconscientização política, social, fazer sua parte. No final do dia, e faz sua parte. Faz né? a sua parte, Exato. né? Mas fazer a sua parte sabendo que você é parte disso. Que parte você da sociedade. Que você é parte da sociedade. Faz a sua parte dentro da sociedade. E você é integral. Sim. Porque, volto lá no meu tempo, como é que era? Não quero saber de política, eu tenho que trabalhar. Cara, mas o teu trabalho está envolvendo isso. Como eu disse, né? Eu me criei no meio de caminhoneiros. Cara, quer mais do que o combustível do caminhão, que sempre variou nesse país por conta de todas as questões econômicas. Então é isso, falta... Mas eu não vou resolver o problema do país. Não, você não vai resolver, mas você vai ter consciência. E aí você vai entender por que você está pagando mais na gasolina agora. Entendeu? Então, quando você tem essa consciência, algumas coisas mudam. Há um movimento maior de mudar. Aí você vai cuidar melhor do seu dinheiro, você vai... Opa,
Ih, tá acontecendo isso, vai subir o gás de cozinha, já vou trocar meu botijão. Você já fez uma economia. E tem pessoas que não entendem isso. Elas não percebem que às vezes 10 reais fez diferença. Né? E como eu costumo dizer, eu acho que na área de vocês, que vocês estão seguindo, meninas, e principalmente, pelo menos eu vi muito isso com pequenos empresários. O cara só vê o que ele ganha. O ganhar. Então, uma renda. Eu perdi porque, né, caiu lá. Então, eu não ganhei. E eu vejo aquilo que ele deixou de gastar. Aquilo é um ganho também. Porque se ele já não gastou, ele ganhou. Tá ali. Ele tem como trabalhar aquilo. E isso não é visto. Né? Como eu falei para vocês, às vezes dentro de uma indústria, eles estavam lá preocupados em produzir mais para ganhar mais. Eu disse, não para, porque se vocês produzirem mais, vocês vão criar mais dívida. Sim, você tem que trabalhar no equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, entender a tua força de produção, que era o que eles não tinham lá naquele momento. Sim. Então, chegou um ponto de eu fazer uma reunião com o dono e dizer assim, cara, se você parar de produzir, você vai ganhar dinheiro. Porque você produzindo, eles estavam vendendo... vendendo, até eu compartilhei com o Wagner essa situação, eles estavam vendendo produtos deles que eles não tinham noção. No final das contas, saía mais caro. Saía mais caro do que a produção, né? Eles estavam vendendo muito abaixo do valor de produção. Porque eles não tinham essa noção de gestão. Então é esse entendimento, sabe? E as pessoas ficam cegas. E tudo isso está baseado numa pauta política. Tem um negócio trazendo para o mercado financeiro que eu acho que isso é algo que as pessoas vieram perguntar bastante pra gente também sobre a questão política e tal. E até agora as pessoas têm medo. A gente vai lá conversar com uma pessoa, daí a gente começa a falar de investimentos, né? Daí a pessoa já, pelo fato de ter transitado ali e agora tá o presidente Lula, algumas pessoas já têm medo dos investimentos ou medo do que pode acontecer. E aí eu vi muitas pessoas falando na internet, nossa, o Brasil vai virar Venezuela. Cara, não tem como isso acontecer no momento, sabe? E é algo muito improvável. Não é tão simples assim. Não tem como imaginar que algo em um ano o Brasil vai virar algo que foi construído, tipo, em... Mas aí é aquela velha história. anos, Como sabe? existe especulação no mercado financeiro, existe especulação política. Né? Eu acho legal a tua geração ter... Exatamente, por isso entender de política. O que nós precisamos é de uma geração pensante, como vocês estão pensando hoje em dinheiro, mas que pense politicamente como você está fazendo isso agora. Cara, mas isso é uma falácia. Isso não é assim para acontecer. Porque aí vem o que a gente fala do marketing, né? Aliás, eu vou compartilhar com vocês dois, que eu acho fundamental isso. Também vou compartilhar, até compartilhei com meu filho, o Vitor, e com você que está assistindo, um documentário da Brasil Paralelo, que conta a história do Brasil desde lá de Portugal, da Guerra dos Mouros, da Espanha se juntando com Portugal, depois brigando, depois Napoleão com a França, Inglaterra, enfim, é uma aula de história, são 5... Só que vai mostrando quem foi Dom Pedro, as características e tal, até também... Aproveito e já deixo a pergunta aberta aqui pro VAR. E vai mostrando historicamente para dizer assim, quem somos nós brasileiros e por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Sim. Entendeu? Porque o que a gente aprende na escola não é a história real das coisas. Então, ter esse entendimento, isso... mas é história, eu não gosto. Não, isso é política. Quem foi Dom Pedro I? Quem foi Dom Pedro II? Por que o Brasil foi emancipado de Portugal? E ali até tem muitas coisas que são realmente poucos vistas, até da maneira como Portugal se portou com o Brasil. Não, os portugueses vieram aqui só nos roubar. Não é bem assim a história, né? Tanto que Dom Pedro I e II, né, fizeram um papel muito, muito importante. Para entender exatamente o que nos leva aos dias atuais e ter esse esclarecimento. E aí vem a história que naquela época já existiu fake, naquela época já existiam os jornais falarem que foi onde teve um golpe, que agora, recentemente, né, nós estamos gravando esse podcast aqui, recentemente passou a independência do Brasil, né? E foi mais ou menos por ali também. Não, no caso da proclamação da República, que foi um golpe. Talvez, dado ao documentário, naquele modelo, naquela ideia para aquela época, se nós vivêssemos um imperialismo, seria melhor ainda, mais um tempo.
E teve um analista que ele fez uma questão que eu achei fantástica. Ele falou assim, o Dom Pedro, ele não era um político, ele não tinha necessidade de reeleição. Então ele não estava preocupado em se reeleger. Com isso ele podia fazer uma análise política muito mais profunda de todos aqueles que trabalhavam com ele. Então ele falando, não, deixa esse grupo trabalhar, não trabalhou, então põe esse grupo. Ou seja, sabia moderar, né? Não estou dizendo que a gente tinha que viver o imperialismo, não é isso que eu estou dizendo. Mas para aquele momento, talvez se estendesse um pouco mais, talvez tivéssemos desenvolvido mais. Isso é entendimento político. Para a gente olhar para esses fakes, para essas conversas e dizer, cara, não, calma, não é assim. E como disse o Wagner, é Lula, cara, vou apoiar. Vamos, cara, né? Vou cobrar e vou apoiar. Não, vou apedrejar e não quero... Cara, isso aí não é participação, né? Assim como vale o mesmo caso fosse o Bolsonaro. Exatamente. Sim, e outro Exatamente. negócio que... Daí o negócio que eu ia complementar sobre o mercado financeiro é para as pessoas cuidarem com o pensamento da maioria das pessoas. Então, A não massa. necessariamente o que a massa pensa é o que está correto. Na verdade, na maioria das vezes é o contrário. E cuidar com o comentário de pessoas importantes, porque nem sempre o comentário de pessoas importantes vai se concretizar ou então vai ser algo que, não, ele falou isso, é uma verdade absoluta. Às vezes a maneira como as pessoas falam vem muito enviesado isso, e as pessoas começam a considerar. Então, por exemplo, assim, teve uma fala do ministro da Economia que ele comentou o seguinte, essa gurizada da Bolsa, não sei o quê, se dá um espirro em Brasília já se desespera, não sei o que, já cai a bolsa e lá. Aí as pessoas começam a ter essa noção de que a bolsa é aposta, de que a bolsa não tem fundamento, não tem nada, sendo que não é bem assim. Como ele mesmo disse, é tudo regulamentado, é completamente diferente. Não é qualquer casa de aposta. E sem contar Aliás, até complemento. Uma vez eu conversando com o Wagner, explorando um pouquinho esse conhecimento dele, ele me falou, parece que o Brasil é um dos que tem uma regulamentação mais cerrada, né? Você falou. O mercado financeiro no Brasil é um dos melhores estruturados, né? Então ele consegue fechar as pontas, ele consegue deixar tudo bem amarrado para que não tente evitar o máximo possível de problemas, né, como esses que vocês estão falando, porque assim, o que a gente chama é o efeito de, você falou, escutar muito, é o efeito de manada. Sim. É o efeito de manada. Se um fala que vai, todo mundo vai comprando. Acho que teve até um exemplo recentemente, por exemplo, o Barsi falando lá da Irbis, que ele ia injetar dinheiro. Cara, o Barsi é um cara que todo mundo escuta, todo mundo, né, apoia. E, cara, faz o movimento. Se o cara fala que vai comprar, todo mundo sai Essa comprando. que é a questão. Então, e daí aquela coisa, que nem vocês dois analisaram a ação e falaram, nossa, que legal, eu vou comprar essa ação. Agora, imagine se vocês têm um poder de, daqui a pouco, influenciar aí 10 milhões de pessoas. Todo mundo olha, putz, os piá ali são bons, cara, eles falaram para comprar esse fundo imobiliário, eu vou comprar também. O que vai acontecer? Vai disparar, porque vai estar todo mundo procurando. Porque daí, mas é uma dá uma impressão de que tem qualidade. Mas é uma questão de influência. Pode ser uma empresa boa. Cara, é empresa boa, tá tudo certinho, você analisou. Mas, cara... Ela não subiu porque ela teve um resultado. Ela subiu porque ela teve uma procura muito especulação. grande. Então, você tem que tomar cuidado Movimento, com isso. Né? Tanto que a gente toma cuidado. Tem casa de análise que ela movimenta tanto, às vezes, o mercado, que se ela fala, ó, essa ação com tendência de compra, começa a subir o preço. No outro dia, estabilizou o preço de volta. Sim. E daí o cara tava R$100. Ele compra 105 e no outro dia tá 101, que devia estar 101. E a casa de análise viu, cara, vai subir, mas... ele movimentou no curto, assim, sim. né? Sim. Então tem esses cuidados que é importante. Tem até um sim. caso legal da Americanas, que eu até acompanhei, que depois que ela teve aquele rombo e tal, que a ação chegou a R$2, até menos, no outro dia ela subiu especulativo. 80% o preço. Obviamente, ela não chegou no... Ela caiu de 19 para 2 e no outro dia ela valeu 3,80. Sim, exatamente. Então, no outro dia ela subiu 80%. Porque todo mundo pensou, sei lá, foi a manada, né? Todo mundo colocou dinheiro pra... A Oi foi a mesma coisa. Sim, a Oi. Então a gente pode falar alguns as casos, pessoas, tipo assim, quando você investe... É só você imaginar o seguinte, quando você vê uma plataforma digital de um cassino, por exemplo... Se atente aos detalhes.
qualquer coisa que você olhar, de tudo que você olhar ali, não vai ter fundamento nenhum, não tem sentido, não tem lógica aquilo ali. Agora, quando você olha para, por exemplo, a bolsa de valores, eu estou investindo numa empresa, se eu estou investindo numa área industrial, por exemplo, cara, você consegue acessar pela internet hoje numa velocidade uma foto, por exemplo, de um parque industrial de uma empresa. O Aquiles investe em Klabin, por exemplo, e eu conversei esses dias com um dos caras que trabalhava na parte de gestão da Klabin. Ele faz academia na mesma academia que eu faço. E ele falou que ele visitou um parque industrial da Klabin, que é uma empresa de papel e celulose, que tinha sei lá quantos mil maracanãs ali dentro daquele parque industrial e produzia tanto, gerava tanto. Então, tipo, você tem essa tangibilidade, você consegue ver o que está fazendo na bolsa, sabe? Não é tão abstrato. Não está sendo sócio de um fantasma, do vento. Existe sócio de uma empresa que existe. Para mim existe uma questão bem básica, assim, que eu sempre, pelo menos, olhei, que é assim, quando a gente fala de empresas, a gente fala de pessoas que estão trabalhando pelo seu sustento e, obviamente, seja qual for o tamanho desse empresário, ou dessa equipe, ou desse CEO, etc., é sustentabilidade também das pessoas. Então há uma diferença, as pessoas estão lutando por suas vidas ali, né? Suas vidas econômicas, mas suas vidas. Quando você fala de um esporte, é um jogador que está ganhando um salário milionário, que se ele fizer o gol, ótimo, se ele não fizer, foda-se. A verdade é essa. Né? Ele vai ser meio queimado, talvez vai... Então, cara, eu acho assim, investimento é uma coisa em empresa, e apostar em casa de aposta para um time que tá... É importante deixar bem claro aqui, até para não ser tendencioso. Casa de aposta é outra coisa. É outra coisa. Mas é deixar bem claro. Eu acho que né? Acho que a grande questão é essa. Investimento, mas é que quando ele traz que um garoto Sim. chega para ele e diz assim, pô, tu fica aí lidando com investimento. Não, tu ganhei muito mais fazendo aposta. Fica parecendo que tá páreo ali, né? E lembrar que não é isso. É bem diferente. É bem diferente. Não, e no primeiro momento você pode ganhar. Só que não significa que você vai continuar ganhando. Não é sustentável no longo prazo. Até porque, na verdade, não há um estudo, não há uma garantia. Sim, exatamente. Porque no caso dele foi o quê? Ele ganhou muito dinheiro um dia, no outro ele já tinha perdido tudo. Aí, às vezes, ele coloca mais dinheiro, vai ganhar, mas daí depois ele perde. Então, não é algo sustentável que, daqui 5 anos ele vai continuar ganhando. Sim. Lá, eu lembro que esses dias na sala, a gente tava com um professor de atualidades e ele começou a falar de Las Vegas. Que ele foi uma vez e ele fez a mesma coisa que um cara do mercado financeiro, o Thiago Negro, fez também quando foi para Las Vegas. Ele não, tá louco. Não, ele fez a mesma coisa. Não foi quando o Thiago Negro foi para Las Vegas, perdão, foi para quando ele foi num cassino que tinha num navio, que assim, ele só separa um dinheiro no bolso dele. Ele não pega tipo todo o dinheiro que ele tem, ele separa um dinheirinho ali, um troco, vamos dizer assim, algo que não vai fazer diferença para ele, algo que não vai fazer diferença para ele. E ele vai lá, aposta esse dinheiro. E aí, se ele ganhar, ele vai lá e deixa num outro bolso, né? Ele deixa num outro bolso. Tem o bolso esquerdo e tem o bolso direito. Então, tipo assim, se ele perder, vamos dizer assim, alguma coisa, ele já vai ter um outro bolso ali com dinheiro que ele não vai usar aquele dinheiro. Ele vai ser só uma rendinha garantida que ele teve. Mas resumindo a história, quando você for, se você quiser apostar, não tem problema. Só que aposte algo que não faz diferença e aposte como um meio recreativo. Exato. Por exemplo, eu vou contar o meu caso. Eu sou gremista roxo, eu amo ninguém meu time. Perguntou. Mas ninguém perguntou. Da outra vez tu fez questão de dizer. Não, mas eu vou falar de novo. Cara, qual é o teu problema? Eu vou falar de novo. Eu sou gremista roxo, assim, e eu gosto de apostar no Grêmio. Tipo assim, gosto de perder. Você tá falando de outro mercado agora. Tua mãe tá sabendo disso? Não, mas tem, cara... Não, mas acho que a culpa é do pai dele, ali tem questão familiar, cara, no meio. Tipo assim, a aposta de futebol eu acho legal. Isso é fora do Instagram, né? Isso é... Não, cara... Que nem... Eu não acho legal ele falar em podcast, mas tudo bem. Não, é uma opção dele. A gente tá falando algo que tu acabou de falar, recreativo. Por isso que o WhatsApp que tá lá no Instagram é o meu. Então, assim, é algo que eu... Tipo assim, eu pego, sei lá... Cara, eu não tô falando que eu pego 100, 200 reais. Eu pego às vezes 5, 10 reais só pra
se o Grêmio ganhar, eu vou ficar feliz, ainda vou ganhar um É um dinheirinho. bingo. As velhas jogam bingo, você joga no... Tipo, você aposta no Grêmio. Tipo assim... É uma doação, né? Não... Doação. Se der, não, beleza. Não, tipo assim, não é nenhuma coisa que, meu Deus, eu faço direto. É só porque assim, eu... Sei lá, é legal. É só pra aliviar a tensão. Mas eu vou partilhar com vocês uma experiência. Não, mas é uma maneira, né? É uma maneira de você tentar ajudar, eu entendi. Não, a gente... Cara, é o hobby dele. É o hobby dele. Ele pensa tudo assim, bem. é uma Quem aposta, sabe, né? A política muda, né? Quem sabe. É diferente de tu pegar, tipo assim, todo o teu dinheiro e apostar ali mas pra tu querer ganhar, né? Eu vou partilhar com vocês dois. Eu acho que eu já tive a oportunidade de partilhar com o Wagner uma experiência que eu tive. Eu tive um cliente e ele era jogador profissional de pôquer. Muito antes do pôquer ser hoje, né? Como é hoje já conhecido, etc, etc. E eu nunca me esqueço, né? E ele... Aliás, assim, eu digo que ele me deu muitas instruções que valem para administração e gestão. Aliás, eu já disse para vocês têm que aprender a jogar poker, né? Lembra? Ah, sim. Ele já falou para mim também. A gente vai marcar a rodada lá em casa. Tem probabilidade no meio, né? Tem, mas... Exatamente. É um jogo de inteligência também. Mas, enfim, o que esse cliente me ensinou foi o seguinte. Ele falou assim, ele também ia para Las Vegas. Lá tem um sistema que é que nem banco, né? Não sei se vocês sabem. Tem uma conta, ele tem um valor lá para usar, etc. E eu me lembro que ele dizia assim, primeiro entrou bem o que você falou, ele dizia assim, quando as pessoas não entendem o que é um jogador profissional. E um jogador profissional é o seguinte, eu não vou lá apostar minha casa, eu não vou apostar o dinheiro do meu carro ou da faculdade da minha filha. Eu vou apostar um dinheiro que eu tenho, que é como se fosse um capital de giro, que é para gerar aposta, que é para gerar. Só que tem um detalhe. Eu desço lá e olho lá uma mesa, analiso o jogador. Não tá bom isso aqui. Aí ele vai para outra. Aí ele, talvez eu jogue. E talvez eu ganhe. E se eu ganhei, ótimo. Daí talvez eu jogue de novo, enfim. Ele diz, eu sinto. É um feeling. Como um comerciante, não, vou comprar mais disso porque vai vender. Não vou comprar. Isso aqui já deu o prazo, não vou vender mais. Se eu ganhar, ótimo, ganhei. Não aconteceu nada sobrenatural. Eu fui lá pra jogar. E óbvio, fico feliz porque ganhei. Se eu perder, também não aconteceu nada sobrenatural. Faz parte do ciclo eu perder. Aprendi alguma coisa ali, mas eu também já sei que eu tenho que parar. Ele falou, agora o que é o jogador amador? Ele dizia, ganhei. Meu Deus, eu ganhei. Não, agora eu vou jogar o dobro, porque agora hoje é meu dia de sorte. E não é exatamente por aí. Entendeu? Ou perdi. Meu Deus, eu perdi. Não, agora eu tenho que tentar recuperar o que eu perdi. Daí ele já começa a apostar a casa. Entendeu? Então ele mostrava assim que era um ponto de equilíbrio emocional, psicológico e também analítico. Né? E aí eu dizia, tá, mas existem pessoas viciadas. Ele falou, mas o viciado ele não é um jogador profissional. Se ele fosse profissional, ele não era viciado. Ele sabia que aquilo ali, ele vai lá como vai pro trabalho. Agora, claro, ele gosta, porque tem uma certa emoção, porque tem uma adrenalina e tal. E ele pode apostar em cavalo, enfim, outras. Daí ele começou a falar de outras coisas. Na época, né, eu sou meio dragão, nem falava assim, jogo online na época, né? E ele já vivia esse mundo. Então, e eu vejo isso, e aí vem uma questão assim, trazendo para vocês, e tomara que a geração de vocês logo saia disso. Mas eu digo para vocês assim, até partilhando, o Wagner deve saber também, né? Porque ele lida com muito empresário. Mas o empresário brasileiro, ele é um jogador, cara. Porque ele não tem estabilidade nesse país. Esse é o problema. Qualquer empresa que você... Tanto que vocês sabem, meninas, vocês vão olhar lá, uma empresa, se conseguir virar 2 anos, cara, agora a empresa... Porque uma empresa não dura 6 meses, às vezes. E aí se investe, seja empreendedor, monte tua loja, monte tua padaria, o cara não consegue se manter. Porque a taxação de imposto é alta, porque o mercado é variado, né? Uma hora isso aqui todo mundo tá comprando, tá bom, todo mundo tem dinheiro, daqui a pouco ninguém tem dinheiro, entendeu? Então, exige de nós brasileiros, sobretudo, ter este conhecimento. Então, eu diria assim, tenha essa postura do jogador profissional, mas com uma visão de gestor, daquilo que você vai cuidar do seu dinheiro, vai cuidar das suas aplicações e também da sua empresa. Eu acho que aí é o ponto de equilíbrio, talvez. Para adicionar, tem um método de separação da tua renda que é o método dos envelopes.
né? Então, por exemplo, a parte que eu apostaria em futebol, algo do tipo, não tá, por exemplo, na minha porcentagem de investimento. É 1%. Ela às tá, vezes. ela tá na minha porcentagem no quê? De lazer. Lazer. No lazer. Lazer. Então, por exemplo, Legal. se o meu Aham, lazer é... Meu lazer, por exemplo, é 10%. E aí, digamos Porra. que... Se isso for um hobby, cara... Aí, digamos que, por Beleza. exemplo, assim, o lazer ali é 50 pila. Pega os 50 reais ali, pega, sei lá, 10 reais daqueles 50 pra... Sim. Eu não pego, do meu investimento. Tá, mas pra- eu preciso... Exato, Tá, exato, mas não, você você gosta foi- do Grêmio. Eu amo meu time, cara. Eu você amo não meu investe time. nele. Eu sou sócio do Grêmio. Só os Eu investidores. sou sócio do Grêmio. Sou, Ah, é é sério, isso aí. é sério. Ajuda. Você viu, né? Então Pois tá é. bom. Não, mas pago. legal. Eu vou pedir pra vocês, sócio e então, aposta assim, no Grêmio também. O cara legal, tá legal. mandando bem Então também. eu vou pedir Não, pra mas tá você. certo. Você fez uma colocação certa. Sim. Dentro das tuas caixinhas, É, separa, né? Jamais E é eu vou claro. pegar da caixinha do investimento pra colocar E em assim, aposta, a gente sério. tem que olhar todas as classes, né? Tem que Exato. olhar isso. Acho que vocês falaram assim, no primeiro momento investe no teu conhecimento pra você ganhar mais. Porque, Sim. cara, é duro você virar pra um cara que ganha um salário mínimo e falar pro cara reservar R$200 por mês pra investir. Sim, cara, há não tem outra. como Não tu há E como. daí, fazer. assim, desculpa, pra um cara desse que vai Mas- apostar, cara, esqueça, não é nossa, momento de Mas apostar, aí né? vamos, Mas fa- então aí vamos é falar o- aquilo. Você descobriu a mina. Sim. E a mina é teu emprego. Uhum. Agora você tem que descobrir como que você explora a mina. Exato. Daquilo Então que foi você não feito vai lá. pegar dinheiro, como você falou, pra investir. Você vai comprar uma pá melhor, Uhum. uma picareta melhor, talvez uma lanterna, porque você tá indo mais pro fundo da mina. Ou seja, conhecimento pra melhorar as tuas técnicas, pra explorar melhor a tua mina. Sim, são mais Depois você importantes. vai fazer investimento. É, Faz tudo, E daí tudo- depois disso você faz as suas apostas, se É, você gostar, né? isso. E tá certo, isso aí. Mas agora eu vou pedir pra gente fazer as considerações finais. Tá. Tem alguma coisa pra perguntar pro Wagner? Perguntar na finaleira agora. Pô, Assim, se pode- Tem alguma depender coisa da- pra Pode falar, perguntar, Arthur? pode perguntar, fica chutando embaixo da mesa. Pode falar, Arthur. Tem alguma coisa pra falar aí pro nosso público? Se depender das Pô, eu perguntas, tenho vai até até uma amanhã. boa colocação final. Agora que você Então. falou desse lance de não tem estabilidade, eu lembrei de algo interessante que... Eu lembrei de duas coisas, dois caras. Dois caras que eu acho os dois muito legais. Um é meu professor de filosofia. Deve ser muito legal. Professor de filosofia sempre são bons. E um é meu... E um é o Flávio Augusto, do Geração de Valor. E por que tu não falou o nome do professor de filosofia? Não, o professor de filosofia... Aqui é meu professor de filosofia, mas é o Eduardo. O nome dele é Então, Eduardo. mas fala, Eduardo, da escola tal. Vamos valorizar o cara. Ele é do COC, ele dá aula lá no local, COC Balneário. Calque Balneário, É, isso aí, ó. dá aula de Abraço, filosofia. Eduardo. Vamos bater um papo de filósofo aí. Beleza. E o Eduardo uma vez estava falando na aula sobre Schopenhauer. E ele falou que o Schopenhauer diz que a vida oscila. E assim, traçando uma analogia com o mercado financeiro também oscila. Então, para investir no mercado financeiro, você precisa saber lidar com as emoções. Para empreender, você precisa saber lidar com as emoções e sempre estar preparado. Os investimentos, eles te permitem uma vida mais confortável, ter essa estabilidade maior. Então, por isso é bom investir, para ter uma estabilidade maior, uma vida mais confortável e não sofrer tanto com o país, com todos os impactos, né? E também saber ter o próprio controle emocional, fazer a gestão de emoções, eu acho que é um nome que está se popularizando no momento, né? Também. E também o Geração de Valor, ele fala a mesma coisa. Ele diz que não existe estabilidade. Então, na vida não existe. É assim como a Bolsa de Valores, ela está sempre indo para cima e para baixo e você nunca vai ter certeza do que pode acontecer. Então, o mais importante é saber como se proteger e, assim como o Wagner falou, estudar o máximo possível, extrair o máximo que você puder, que sempre quando você aumenta a sua performance, quando você busca mais, você é curioso, vai estudar mais, você vai tirar mais momentos bons da vida e aí ganhar de todas as formas, como pessoa, ajudando os outros, ganhando autoridade no seu mercado e de todas as formas. Muito bom, valeu. E aí, gremista? Agora eu vou ficar Agora meio- virou chacoalha. Não, É. brincadeira. Não, Cara, a Grêmio gente é não vai fera, falar. Grêmio é Mas tu é gremista, né? Bom, cara, bate-papo muito massa aqui. Acho que eu vou ficar mesmo com os agradecimentos. E falar um pouquinho também do nosso projeto, que a gente já Ótimo, falou isso aí. lá no outro podcast, que é o Roda de Finanças, né? Pra quem tá nos assistindo aqui pela primeira vez, a gente tem um projeto, Roda de Finanças, que a gente dá aulas nas escolas
aqui de Balneário Camboriú. Que nem a gente estava falando aqui no começo, a gente já tem 4 desses projetos concluídos, 2 no COC e 2 no Energia. E é um projeto que a gente fala o básico, né? 10 aulinhas ali, uma carga horária de 10 horas, em que a gente fala bastante sobre mentalidade de investidor, a gente fala muito sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. Até no final desse nosso projeto a gente sorteia um livro para algum ganhador ali, alguém que concluiu o curso. E a gente tem muito forte esse motivo. Até teve um acontecimento legal que eu e o Arthur, a gente estava num evento de empreendedorismo, que tu cria uma empresa em um final de semana, uma startup. Tu cria uma startup em um final de semana. E aí a gente estava batendo muito a cabeça na proposta de valor dessa empresa. E aí um dos mentores, que já conhecia o Arthur, já nos conhecia, ele falou assim, pô, cara, é só tu pensar na 2A. A 2A tem uma proposta de valor muito bem definida. Disseminar a educação financeira para os jovens, para as pessoas, para disseminar essa cultura que o Brasil tem muito pouco. Por uma linguagem mais jovem. Isso. Essa é o nosso diferencial. Isso, nosso principal diferencial. E aí a gente até ficou bem feliz, né? De subir uma alegria. Uma alegria ali. Porque, cara, a gente entendeu que só depende de nós, o futuro. Tem até uma menina que ela fala bastante isso, que ela também tá nesse ramo de educação financeira, a Malu Finanças, eu acho que é o arroba dela, que ela fala muito que as crianças é como se fosse uma semente. Sim. Né, que tu tem que plantar bem, tem que regar bem, conhecimentos e tudo mais, porque é o futuro do nosso país. Então a gente foca principalmente nisso, esses projetos a gente acredita muito, porque é só fazendo a diferença, né, dessa forma, desse nível, que a gente vai ter um país melhor. Verdade. Lá na frente. Parabéns. E apesar de gremista, falou bem pra caramba. Não, brincando posso Você sabe que eu gosto de divulgar, vocês, né? divulgar a nossa rede social? Deve. Nossa rede social é @2a.invest. E lá vocês podem... Eu tô virado para aquela câmera, eu acho que é ali. Pode falar com ele. E lá vocês podem acessar mais conteúdos sobre investimentos, aprender desde o básico até um pouquinho mais do que o básico, e outros assuntos também que a gente tá começando agora. Vendas, produtividade. E outra coisa massa, antigamente era só nós dois, né? Agora o time tá Agora crescendo. O time tá crescendo. Agora A empresa tá crescendo. Crescendo. E eu quero dizer o seguinte... Você que está nos assistindo, você gostou do papo, gostou desses meninos, investe nesses meninos. Se você é diretor de escola, tem muito diretor de escola que eu conheço, quer levar o curso deles para lá, entra em contato com os meninos, faz uma negociação, paga a passagem para esses meninos, dá um lanche para eles. Ele é gremista, fica fácil. E aí, leva para lá e vamos fazer crescer esse conhecimento. Churrasquinho já. Wagner. Eu acho que a gente falou de tudo um pouco aqui, né? Mas vocês foram... Particularmente, eu já tenho uma admiração grande de vocês, né? Pelo que vocês já vinham mostrando de conhecimento técnico ali nas redes sociais, né? Mas acho que vocês trouxeram um propósito no negócio de vocês, né? Que hoje é a minha empresa, né? A Valor Elbrus, a qual eu sou sócio. A gente pegou e falou, cara... a gente quer crescer, a gente quer ganhar dinheiro, no final das contas, mas tem que ter um propósito, antes de tudo, né? Nosso propósito lá também é transformar a cultura financeira de milhões de brasileiros, é o nosso objetivo, né? E, particularmente, eu acho que vocês estão no caminho certo. Cara, vocês falaram de propósito aqui, vocês têm um propósito, vocês estão fazendo com amor, né? Dá pra ver que vocês estão fazendo com vontade, né? Tipo, trazer um conteúdo técnico de qualidade, como vocês estão trazendo. Eu acho que é o caminho do sucesso, né? Acho que vocês vão ter uma jornada muito bonita aí pela frente. E agregando ali o que você falou, Arthur, né? Da felicidade, né? Então, assim, a vida é feita de altos e baixos, né? Vai ter baixa. Assim como vocês já tiveram, então daqui a pouco tem uma oscilação, vai ter. Então, acho que o importante teve o propósito definido, é trabalhar em cima disso, porque vai ter momento ruim, vai ter momento bom, e a gente vai continuar para tentar transformar o nosso país, fazer melhoras, né? A pessoa que escutou o nosso podcast aqui, putz,
cara, tá certo, acho que eu vou comprar um livro ali, vou começar a ler. Puta, tá certo, eu tenho que sair dessa zona de conforto do meu trabalho e melhorar. Então, utilizar exemplos como o de vocês aí é o caminho pro sucesso, tá? Parabéns, Pilar. Muito obrigado. E a gente fica por aqui com esse podcast. Eu falei pra vocês que era uma mesa de milhões. Você não acreditou? Então aposta aí. Eu garanto. Eu assino aqui. Eu avalizo isso aqui. E eu espero vocês no próximo podcast. Wagner Constelador. Um abraço.